Porque em todos os GTAs nós somos traídos? Boa pergunta. Também gostaria de saber. Até porque em todos os GTAs nós somos traídos. GTA 3 fomos traídos pela nossa namorada. GTA Vice City. Quer dizer, somos traídos em todos os GTAs, né? Isso é óbvio. E talvez no GTA 6 também já esteja plantada aí alguma traição. Mas vamos ver aqui. Se eu perguntar para vocês quais são as semelhanças entre Sérgio Malandro e CJ, o que vocês responderiam? Eu acredito que uns vão responder que ambos são memes há muito tempo, que são engraçados em determinados momentos e que tiveram seus auges nos anos 90. Respostas são que não faltam, não é mesmo? Porém, uma das diferenças é que um deles foi traído. Sim, ele mesmo, Sérgio Malandro. CJ, Carl Johnson, o protagonista da história que tanto conhecemos de GTA San Andreas, o cara que foi enganado pelos seus próprios amigos, membros da Grove Street junto com ele. Agora, se a gente for para outros protagonistas dos outros jogos da franquia, a gente vai ver a mesma situação acontecendo. Parece que todos eles, de certa forma, são um imã para a traição. A Rockstar ama fazer jogos com essa temática, né? Faz um jogaço, uma historiazaça maravilhosa. Só que quando chega aquele momento da confiança, toma. Lapada de traição. Em GTA 3, Cloud é traído no final do arco de Pela Portland namorada. Island. Em GTA Vice City, somos traídos no começo e no final do game. Em GTA 4, temos a fatídica traição de Dimitri, que consegue fazer Nico Bellic de marionete no início do jogo. E finalmente, em GTA 5, temos o próprio Michael traindo Trevor no prólogo do game. Enfim, todos esses jogos têm como um dos temas centrais a quebra da confiança, a falta de lealdade. E daí eu me perguntei por que todos os jogos de GTA nós somos traídos. Por que isso acontece? Vamos lá. A série GTA, como vocês sabem, é conhecida por suas histórias cheias de nuances que são inspiradas em dramas criminais e filmes da máfia, como Poderoso Chefão, Scarface. Geralmente, quando você joga um jogo da franquia, você vê alguma referência de algum filme. E uma coisa que acontecia na maioria desses filmes, se não em todos, é a traição, que é a ferramenta principal que move diversos aspectos da história. E o primeiro desses aspectos, sem sombra de dúvidas, que vamos falar nos games e que ajudaram muito o GTA, é simplesmente a construção do personagem. Toda vez que um protagonista é traído no jogo, ele revela novas facetas da sua personalidade, e isso muda a forma como vemos ele e como o personagem se torna diferente em determinados momentos da história. Antes do CJ e da Grove ser traída por Big Smoke, a gente via um CJ mais ingênuo em determinados momentos, que estava disposto a fazer tudo o que seus amigos queriam que ele fizesse, sem questionar absolutamente nada. Se o Sweet ou Smoke pedisse para ele ir a pé de Chique Chique Bahia até Ele ia fazer. Mano, eu não conheço essas zonas, acho que talvez sejam zonas do Brasil, ou talvez eu esteja a comentar aqui uma atrocidade dizendo isso, mas deduzo que são distâncias longas, gigantescas, né? ao Mato Grosso, ele iria na maior Mato Grosso é tranquilidade Brasil, do eu sei, mundo. eu sei, Ele isso era eu sei, praticamente um pau mandado no arco de Los Santos. Big Smoke, por exemplo, brigava contra um monte de gente que nem mesmo o CJ conhecia, e mesmo assim ele ia ajudar seu amigo, sem questionar nada. Mano, CJ era boa pessoa pra caralho. CJ era boa pessoa pra caralho. Isso sério, mano. Tipo, ela ajudava todo mundo sem pensar duas vezes. O CJ não tinha problema de correr risco para salvar o Big Smoke, o Ryder. Então ele não tinha problema com isso. Ele era. Tipo, nas histórias do GTA tem sempre um personagem que é o leal. O confiável tem sempre um. E nesse caso no GTA San Andreas era o CJ mesmo. Mais de 30 mil euros para o André em um ano, 9 mil euros para o Pedro em 6 meses e 1.300 para o Bob. Hey, CJ! Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chillin'? Wanna go for a ride? Yeah. You drive. All right.
Agora, quando chegamos na fatídica missão Sabre Verde, e CJ é passado para trás pelos seus amigos e quase perde mais um irmão, ele apresenta novas formas de lidar com a vida e como a vida de seus amigos e entes próximos são importantes para ele, e como ele trata cada situação de uma forma diferente. Certo. Tudo bem que o arco da Catalina era praticamente um servo para ela, mas a partir desse momento da história, CJ começa a mudar um pouco suas atitudes. Ele já não acredita em todo mundo, ele foca em crescer na vida de várias formas diferentes, ele protege ainda mais a sua família, estando preocupado sempre com Kendall e sempre a ouvindo, ele vai em busca de novas alianças, conhece outros lugares além de Los Santos e tem um pensamento totalmente diferente daquele do... Quer dizer, também se formos a ver, quem na vida real é traído 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não importa o número de vezes, e não muda em algum momento. Se você não mudar, você é um trouxa. Sinto muito dizer isso de forma agressiva, né? Poderia ter escolhido uma forma mais simples de dizer isso. Você está sendo enganado e você não quer mudar. Pronto, poderia ter dito isso logo de início. Mas, voltando ao assunto, depois de uma quebra de confiança não tem como. Isso é como é aquele clichê do copo de vidro que cai, parte, e mesmo que você tentar colar, não vai ser a mesma coisa. Então, não tinha como o CJ ser traído por pessoas próximas e ele não mudar a sua mentalidade, a sua forma de agir. Começou a ser mais cauteloso. Isso realmente é verdade. Quem jogou o GTA San Andreas consegue notar isso. do início do jogo. Quando chegou E aliás, no próprio GTA V, o Trevor, depois de descobrir como é que ele estava vivo, ele nunca mais confiou a 100% no Michael. Então, chegamos na reta final do game, parece que trocamos de personagem. O mesmo CJ que conhecíamos do jogo inicial é muito diferente daquele que vimos no final do game. E o agente responsável por essa mudança foi justamente a traição. A traição que ele sofreu de Big Smoke. Mesmo ele sendo burro em alguns momentos da história, no meu ponto de vista, ele vira alguém mais inteligente nas suas decisões e abandona um pensamento limitado que ele tinha lá no início do jogo. E novamente, tudo por causa da traição que ele sofreu, que foi a responsável por essa mudança de chave em CJ e o transformando no melhor protagonista da série. Beleza, entenderam o primeiro motivo pela traição ser tão importante e ser o foco principal de GTA? calma aí. Entenderam o porquê da traição ser tão importante? Me quebrou um pouco. Peço imensas desculpas. A traição ajuda demais na construção do protagonista. É tipo ser chifrado na vida real e ir para a academia. Assim, vamos lá. Por acaso, é bem verdade que muita gente, depois de um relacionamento terminado, independentemente do motivo do término, quando o pessoal começa a ir com mais frequência à academia, eu particularmente vou uma vez ou outra, passarei a ir à academia com mais frequência, não por causa de chifre nem nada, mas por acaso isso é bem verdade, isso que está aqui escrito é bem verdade. Poxa, por causa da academia, hoje praticamente que as pessoas querem ir para a academia para ficarem bombadões e mostrarem aos ex, olha que você perdeu, né? Mas enfim, vamos lá continuar com isso. Pois bem, vamos canal é agora bom para o pra segundo motivo, que justamente tem ligação com a temática do jogo. GTA é um jogo centrado no submundo do crime. O que mais acontece na vida real e em obras que retratam esse tema é justamente a falta de lealdade. E a série GTA Não era. Não era preciso meter uma. consegue refletir isso de forma quase perfeita. O jogo é muito preciso quando se trata desse tema. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had. I made a CJ, I'm a success. I can't be touched. Ah, mas é, coração. Oxe, trocando uma ideia com você, eu sou de volta.
E para pegar como exemplo, vamos agora para GTA Vice City. Tommy Vercetti, como a gente sabe, é mandado a Vice City por Sonny Forelli, líder da máfia Forelli, para intermediar uma negociação envolvendo Dorgas. Tommy é emboscado junto com a equipe e apenas ele, Lance e Ken Rosenberg conseguem sair vivos. Sonny, sabendo do que houve, quer os 2 milhões perdidos na negociação e para isso acontecer, Tommy vai ter que fazer o máximo para juntar um dinheiro o mais rápido possível e pagar Sonny. E falando em Sonny, Tommy, Lance, Ken, nesse momento estamos com a série do GTA Vice City, tá? Confira a série que tá boa. Confira a série que tá boa. Você já me conhece, Parei o vídeo para fazer Ele publicidade conheceu grátis. pessoas poderosas da cidade, montou esquemas para aumentar a sua nova empresa, se envolve com todo tipo de gente que você possa imaginar, provoca guerras entre os haitianos e os cubanos, amando de Avery para lucrar ainda mais com propriedades em terrenos, enfim, ele faz de tudo para lucrar e conseguir cada vez mais dinheiro ao longo da história do jogo. Quando a gente chega no final do jogo, ele tem aquele dinheiro de sobra, como a gente sabe. Ele tem muito dinheiro com a ajuda de Lance e de seus amigos. Na última missão do jogo, Sonny chega na mansão e para pagar a dívida a Sonny, Tommy separa 2 milhões de dólares em notas falsas para entregar a Sonny. Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Quando Sonny recebe o dinheiro, ele diz que já sabia do plano de Tommy através de Lance e pede para Lance pegar o dinheiro verdadeiro e ajudar a matar Tommy. Vocês entenderam mais ou menos essa bagunça? Vocês podem olhar pelo lado de Tommy, pelo lado de Sonny ou Lance, não importa. Vendo tudo isso de cima, nunca existiu lealdade de ambas as partes. É sempre cobra comendo cobra. Ou seja, sem a traição nesses momentos da história, praticamente não existiria o tema central do jogo. Não poderia faltar a traição, não tem como. É como você tirasse a pornografia do X-Video. Não teria sentido. Mano, é sério. As comparações que o narrador desse canal faz são muito boas, é sério. Eu gosto muito desse canal. Publi grátis, tá? Canal sem analógico, canal muito bom mesmo. Sério, muito bom. Caraças. Nenhum. Se GTA fosse uma história de romance, o que você acha que não poderia faltar? Amor? Sexo? E se fosse uma história mostrando o cotidiano do brasileiro? O que não poderia faltar? Imposto? Escala 6x1? Sofrimento? Então, em um assunto conflituoso como crime, que é o tema principal da franquia, não poderia faltar tiro e principalmente traição. Antes de irmos para o último possível motivo, vemos que a traição é um plot importante para qualquer história e consegue ajudar demais na construção do personagem. É só imaginar se o CJ não fosse traído por ninguém. Será que a história e o personagem seriam tão interessantes assim? Eu acho que não. Beleza, agora vamos para o terceiro motivo. Pense agora em cada vilão principal de cada jogo da franquia, cada característica dele e cada situação em que ele se encontrava na história. Pensou? Se você perceber, a grande maioria foram grandes aliados em algum momento da história e de uma forma inesperada traem o protagonista do jogo, surpreendendo não só o personagem principal, mas também quem está jogando. E esse momento, como disse, enriquece o protagonista, mas consegue enriquecer ainda mais o vilão do jogo, trazendo uma sequência de novos conflitos que dão um choque em quem está jogando. Na primeira vez que cheguei na missão em que éramos traídos em San Andreas, eu nunca imaginaria que o Big Smoke fosse um traidor. Aliás, eu não imaginava que tinha alguém próximo por trás disso tudo. Em relação ao Smoke, jamais passava pela minha cabeça que ele faria isso. Ele era um gordo, gente boa, tranquilo com CJ, que nunca... Aliás, isso é meio óbvio, né? Em casos como esses, a pessoa raramente vai desconfiar de quem é próximo. Até pode haver aí uma desconfiançazinha. Não, esse tem cara de que pode trair, mas às vezes nem é isso. E poderia muito bem ser uma traição ainda de pessoas que íamos conhecer ao longo do jogo e não no início, como é o caso do Big Smoke, do Ryder e tudo mais. Então eu consigo entender isso.
nunca o tratou mal. No início ele era um personagem quase que irrelevante em alguns momentos, mas as aparências enganam. A partir desse momento, o Big Smoke cresce muito na história e se torna o principal alvo no jogo junto com Tenpenny. Então, ao mesmo tempo que a traição engrandece o protagonista e a narrativa, ela consegue, dependendo da história obviamente, enriquecer muito mais o vilão. E ainda por cima, quando esse personagem é um grande aliado, ele traz uma confusão interna no protagonista. É só vocês olharem como foi difícil para o CJ mandar de base um dos seus melhores amigos. Mesmo o Smoke tendo tramado as piores coisas possíveis contra ele, ele ainda parava para ouvir e entender o motivo de tudo aquilo ter acontecido e por que ele tomou aquela decisão. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity of when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. No céu tem pão e morreu. Não sei se vocês perceberam, mas esse último motivo, que nada mais é que o maior aliado do protagonista se virar contra ele, está em praticamente todos os jogos da Rockstar. É uma coincidência que eu percebi recentemente. Veja só, Cloud foi traído por Catalina, sua maior aliada e sua namorada. Tommy foi traído pelo seu melhor amigo. CJ foi traído pelo seu amigo de infância, que era praticamente família para ele. Jimmy Hopkins foi traído pelo seu melhor amigo da escola. Arthur foi traído pelo... Quando chega no Arthur e no Dutch, meu Deus, o Dutch. Sério. Mano, eu tenho um ranço do Dutch até hoje. Até o Micah, tudo bem, né? Nós já demonstramos que não tínhamos uma boa relação com ele, mas o Dutch. Meu... Yeah. A cena do Dutch. O Arthur gostava muito do Dutch. Sério mesmo, sério. E no início do jogo você ainda começa até gostando do Dutch, mas... Até queria dizer algo, mas pode ser spoiler para quem nunca jogou, né? Também... mas é assim. Fica só assim. Pelo cara que o adotou e o transformou em alguém da família. Enfim, todos esses jogos e outros jogos da Rockstar têm isso como coincidência. Esse roteiro de alguém próximo ser um possível traidor. Enfim, pode ser qualquer motivo, mas as traições conseguiram deixar a história de GTA melhor no final das contas e trazendo para a gente algum dos melhores enredos da história dos games.